paz do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui estar agradecendo ao convite ao Ministério de Louvor Restaurado por mais um ano. O Senhor continue abençoando cada dia mais e mais. Ao nosso pastor Denilson, muito obrigado. Ao Bispo Jair, muito obrigado. Onde é que está? Eu peço para que a Madre Igreja abra a vossa Bíblia no Salmo 34, amém? Vou tentar pregar nessa noite, amém? Estava falando ali atrás com a missionária e eu disse, eu estou nervoso. Ela falou, isso é bom porque isso é dependência de Deus, amém? Peço para os irmãos, toda vez que eu vou ministrar parece que tem borboleta no meu estômago. Mas Deus, Ele é fiel em todo o tempo, amém? Salmos 34, quando acharam, digo amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Adorar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todas a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Amém? Toma teu assento nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o Salmo 34 é um salmo que foi escrito por Davi. É interessante que não tem como a gente falar em adoração sem nós mencionarmos a Davi. A Bíblia ela vai dizer que Davi ele é um adorador por excelência. Só que eu aprendo algumas coisas, eu quero aplicar isso nessa noite. É que existem algumas marcas de verdadeiros adoradores. É interessante que cantores tem muitos. E os cantores eles buscam aplauso, buscam fama, buscam multidões, buscam dinheiro. Eles ufanam, eles buscam essas coisas. Mas adoradores não. Sem aplauso ele louva, sem dinheiro ele louva. O adorador ele adora porque ele adora em espírito e em verdade. É interessante que uma dessas marcas, irmãos, é a rejeição. Ô adorador, servo, serva do Deus vivo, se hoje você está passando pelo vale da rejeição, deixa eu te dizer algo. Isso vai gerar em você um testemunho poderoso para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a tua vida. Deixa eu te liberar algo sobre a tua vida, porque Paulo ele vai dizer que Deus ele não nos dá aprovação sobre-humana acima daquilo que nós não possamos suportar, mas antes vindo a aprovação ele viu socorro, ele viu o escape. Eu não sei se nessa noite você está passando pela dor e o açoite da rejeição, mas o Deus que te colocou no anonimato é o Deus que vai te colocar no meio do povo com honra para a glória do seu nome. É interessante, irmão, por quê? Porque quando nós olhamos para o Davi, nós vemos na sua história uma marca que parece que causa nele dores e feridas, a tal ponto da Bíblia dizer que no Salmo 27, 10, Davi ele vai mencionar que é um salmo exaltando e falando sobre a confiança em Deus. No 27 ele vai dizer que ainda que a sua mãe e o seu pai o abandonassem, que existia um Deus no céu que não iria o abandonar, que existia um Deus no céu que olhava para a terra e cuidava da vida dele. Quando nós vemos esse jovem ruivo de bela aparência, nós vamos ver que ele sofre dentro da casa do seu pai Jessé a rejeição. A Bíblia vai nos contar que Davi ele era um dos filhos de Jessé, só que ele não se assentava à mesa. Davi não tinha reconhecimento dentro da casa. O que restava para pessoas que não tinham habilidade com espada, com lança, ou até mesmo
mesma habilidade com outros instrumentos de guerra ou batalha. O anonimato do campo, cuidar de ovelhas. Só que eu glorifico o nome de Deus, que Deus, Ele é o Deus que olha e não olha segundo a aparência do homem. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, capítulo 3, se não me falha a memória, que Deus, Ele procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Eu não sei se já chegou o adorador que Deus procura, mas eu quero ouvir o seu glória, o seu aleluia, o seu cântico de louvores, por você é rei de graça e louvores àquele que te amou primeiro, que te viu quando ninguém via, te abençoou, te ungiu e te salvou. A Bíblia vai nos contar que esse menino, ele viveu a rejeição, até o ponto da Bíblia dizer que no Salmo 23, é um salmo que é atribuído a Davi. Ele vai, nesse momento de rejeição, ele vai ter consigo alguns instrumentos. Qual é o instrumento do pastor? Ele tinha ali a sua funda, ele tinha ali o seu cajado. Só que existia um instrumento que Davi, ele não deixava de lado. Eu posso conjecturar que Davi ia tangendo, levando aquelas ovelhas e tocando a sua harpa. Sabe o que eu aprendo aqui? É que enquanto Deus não sopra o teu nome, vai com unção, que é o cajado. Enquanto Deus não sopra o teu nome, vai com a funda, que é para você derrubar o gigante. Enquanto Deus não sopra o teu nome, vai tangendo a harpa, vai orando, vai jejuando, porque o Deus do céu, Ele está olhando e Ele está vendo o teu esforço e Ele vai te honrar na terra dos viventes. A Bíblia vai dizer que Davi, ele era um menino que aos olhos daquela sociedade não tinha muito valor. Aos olhos daquela família também não era um menino que tinha grande credibilidade. Só que eu louvo a Deus que Deus parece que Ele anda na contramão das opiniões desse mundo. Eu louvo a Deus que parece que Ele anda na contramão da opinião de homens. Porque certa feita olharam também para mim e falaram: não vai passar do 18, esse não vai ter vida muito longa. Mas a expectativa do homem não era a expectativa do Deus que se assenta num alto e sublime trono. O que eu quero te dizer é que a última palavra ainda é de Deus. Então ele chega o tempo. Qual é o tempo? O tempo do menino sair do anonimato. A Bíblia vai dizer que Davi, ele tinha unção. E deixa eu te dizer algo. Uma coisa é você ser cantor e outra coisa é você ser adorador. Porque o que faz a diferença não é o que você faz em público. O que faz a diferença é o que você faz quando Deus, Ele é o único espectador. A Bíblia vai dizer que Davi, ele tangia a harpa, e a Bíblia diz que por causa da desobediência de Saul, um espírito imundo vai se apoderar dele. Tu está entendendo por que você nos momentos secretos tem que ter intimidade com teu Deus? Porque talvez você ainda não entendeu, mas nós viemos para um campo de guerra. Você talvez não tenha entendido, mas você foi chamado como um guerreiro, você foi chamada como uma valente, pois a Bíblia vai dizer que Paulo aos Efésios, ele vai dizer: revestido de toda a armadura de Deus, para que você suporte o dia mau. Mas pastor, eu vim louvar, eu vim adorar, mas saiba que quando você louva, quando você adora, Deus, Ele é poderoso para, através da sua vida, Ele libertar, Ele curar, Ele nessa noite salvar, Ele nessa noite batizar com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Saul, ele é cometido um espírito maligno que veio da parte de Deus.
E a Bíblia vai dizer que ele procurando alívio. O tema dessa festividade é: Deus vai colocar ou lhe dar um cântico novo. Por quê, pastor? Porque eu entendo que muitas das vezes no campo de batalha você se cansa. Porque eu entendo que muitas das vezes o teu corpo físico ele está cansado, a mente está sobrecarregada, mas vem um bálsamo do céu hoje para a tua vida, e ele te toca do alto da tua cabeça até a planta dos teus pés, e nessa noite ele te renova, nessa noite ele te transforma, ele nessa noite te visita e te vivifica para a glória do seu nome. Ele diz então que Davi é chamado. Sabe o que é interessante? Davi ele não se apresenta, alguém dá testemunho que existia um na casa de Davi. E a Bíblia vai dizer que mandam chamar esse menino. A Bíblia diz que quando Davi chega, Saul está em um estado deplorável. Demônios estão se apoderando daquele corpo, daquela vida. Só que nessa noite Deus ele te deu autoridade. Ele te deu força e também te batizou com fogo do Espírito. Para quê, pastor? Para você permanecer firme no campo de batalha. O cansaço, mulher, não vai te parar. A dor, homem, não vai te parar. O anonimato não vai te parar. A perseguição, ela não vai te parar. Porque o Deus do céu te trouxe aqui para te dizer: continua nessa tua força, que o tempo do anonimato está chegando ao fim. A Bíblia diz que toda vez que Davi tangia a harpa de Saul estava endemoniado, aquele espírito imundo batia em retirada. Saul assim sentia alívio. Está entendendo por que você não pode desistir? Você está entendendo por que você não pode parar de adorar e glorificar o nome do Senhor? Mas pastor, a rejeição dói. Mas pastor, eu carrego mágoas, eu carrego tristeza, eu carrego angústias e dores. Nessa noite ele te trouxe aqui para te dizer: filha, filho, assim como o Salmo 42 vai dizer, Davi, ele vai proclamar nesse salmo dizendo que a sua alma ela estava angustiado. Ele vai dizer: por que está batido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Mas aí ele vai entender que ele não podia parar, que ele não podia desistir, que o seu socorro vinha do alto, e ele vai dizer: espera no Senhor e confia nele, porque ele vai te restaurar, ele vai te dar força, ele vai te dar vigor para você continuar nessa caminhada. A Bíblia diz então que Davi tangia o espírito imundo, batia em retirada. Essa é a marca, irmão, que Davi carrega, a marca da rejeição. Talvez entram pessoas aqui hoje que tem pessoas que olham e falam: vamos ver até onde ele vai, vamos ver até onde ela chega. Talvez o diabo ele já tenha apostado as suas fichas dizendo: esse golpe foi um golpe fulminante, dessa noite ela não passa, desse mês ela não passa. Mas confundido e envergonhado nessa noite ficou teu adversário, porque mesmo diante a decepção, a dor, a rejeição, você entrou com um cântico nesse lugar para romper as barreiras e louvar ao nome do Senhor, dizendo que ele é digno de toda honra e de toda glória. A Bíblia diz que o tempo do anonimato está
prestes a terminar. Se levanta gigante. Nós sabemos, conhecemos a história do nome Golias. Davi vai, e Davi não foi com o intuito de guerrear. Nós sabemos disso, mas quem foi chamado, foi chamado. Olha para essa pessoa e fala: quem foi escolhido não tem direito de escolha. Você já está no campo de batalha, come desse pão, bebe dessa água, se levanta, porque diante de você existe alma, existe vida, existe famílias para serem alcançadas através da tua vida. Davi é escolhido dentro da casa de seu pai e falou: ó, vai levar pão, vai levar queijo, e vai saber também me trazer notícias de como está a guerra. É interessante que até aqui, irmãos, o inimigo, que é os filisteus, tem um soldado valente, poderoso, experiente na arte da guerra. E do outro lado, tem um povo que é chamado de Israel. É uma nação eleita, um povo separado, é um povo a qual Deus, Ele chamou pelo nome, é o povo a qual Deus fez promessa. Só que por causa do barulho do gigante e do medo daqueles povos, daqueles homens que eram para pelejar, aquele povo está com medo. Sabe o que eu aprendo? Israel perdeu a identidade. Israel se esqueceu do que o Deus deles é poderoso para fazer. O inimigo até aqui está vencendo a guerra só no grito. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer que os homens daquela época, eles se colocavam em posição de batalha, de guerra, de peleja. Só que era normal que tirasse um homem valente de cada lugar, de cada reino, para que eles viessem a se enfrentar em um combate homem a homem. O Golias, ele lançou a sorte dizendo: eu vou daqui, manda daí alguém, e se ele só me ferir com espada, nós vamos servir a você. Sabe o que eu aprendo? Israel perdeu a identidade. Israel se esqueceu de quem foi e qual é o nome do seu Deus. Se esqueceu que ele é rei dos reis, mas ele também é Senhor dos senhores, que ele é aquele que manda no céu, manda na terra, manda no mar, e quando ele fala, ele faz acontecer. A Bíblia diz que é lançado um desafio, só que aquele povo está amedrontado, o inimigo está ganhando no grito. Olha para essa pessoa e fala por ela: Deus não te deu espírito de medo. Paulo, ele vai olhar para o jovem Timóteo, o jovem pastor, e ele vai olhar para Timóteo e vai dizer para Timóteo: olha, Timóteo, Deus, ele não te deu espírito de medo, de covardia, mas ele te deu espírito de domínio próprio, ele te deu espírito de amor, de autoridade. Só quem veio adorar esse Deus, a beleza da sua santidade, ele vai te capacitar, mulher, com a força necessária. Ele vai te dar, homem, a força necessária e também a habilidade de você vencer essa guerra. A Bíblia diz que Davi, ele fica indignado com o cenário que ele vê. Se indigne, irmão, com o cenário da tua casa, com o cenário da tua parentela. Mas não se indigne para ir lá e fazer na força do teu braço, não. Se indigne como Ana se indignou, subiu para adorar, ainda que não tivesse força, mas depositou no altar tudo aquilo a qual ela trazia no coração. E o Deus que entende a minha e a tua oração, ele entrou com recurso, ele entrou com milagre, ele entrou com a sua ação dentro do seu lar. A Bíblia diz então que o inimigo, ele está vencendo no grito, e o menino rejeitado chega no campo de batalha. A Bíblia vai nos contar então que o Davi, ele chega, ouve aquilo e fica indignado. Quer esse incircunciso para afrontar
ao exército do Deus vivo. Sabe o que Davi está querendo dizer? Eu sei que esse povo tem dono, ainda que eles não saibam que eles têm dono. Mas esse é o exército do Deus. É um dizendo que é o exército do Deus vivo, e tem centenas de homens amedrontados. Só que Deus, ele não precisa de muito para fazer a sua vontade ou o seu querer. Ele só precisa de você na posição certa. Ele só precisa de você revestido de coragem, de ousadia e de poder, e cheio do seu Espírito, para ele fazer o nome dele ser glorificado sobre a tua vida. A Bíblia diz que Davi, ele vai ali entrar em confronto com Golias, até o ponto de Golias debochar daquele menino, dizendo: vem contra mim com pau e pedra, tu não vai resistir, eu vou te destruir. E Davi, ele diz: eu vou contra ti, não com pau e pedra, mas eu vou no nome do Deus vivo. É ele, mulher, que peleja a tua causa. É ele, homem, que vai à tua luta, na tua frente. É ele que te cerca na tua frente, te guarda nas tuas costas. É ele quem te livra, homem de Deus, quando você sai da sua casa, porque o Salmo vai dizer que ele é o Deus que guarda a entrada, mas também guarda a saída. Ele é o Deus que te guarda, ele é como um muro, ele é um muro forte que te guarda e te livra. A Bíblia diz então que Davi, ele vai ganhar nome, ele vai ganhar reconhecimento. E a Bíblia vai dizer que com nome, com reconhecimento, vem grandes responsabilidades. Ele agora é um soldado que na verdade é um soldado reconhecido por todos ali, o homem que venceu o filisteu através do nome de Deus e através da autoridade e ousadia do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Saul olha para Davi de maneira diferente, quer que ele fique na sua corte, servindo a ele. A tal ponto da Bíblia olhar que dizer que Jonas, o filho de Saul, que é príncipe, olha para Davi no mesmo instante, a sua alma se une, a alma de Davi ele ama, a tal ponto dele olhar para aquele menino com um olhar diferente. Tu está entendendo por que a luta, porque a guerra, porque a batalha, é porque o que Deus quer fazer sobre a tua vida é coisa grande, é porque o que Deus quer fazer sobre a tua família, os olhos ainda não viram, nunca subiu no coração do homem. Se prepara, porque o cântico novo Deus vai colocar na sua boca. Quem te viu caído vai te ver de pé. Quem viu a tua casa sendo humilhada vai ver a tua casa de pé para a glória do seu nome. A Bíblia diz então que ele é agora um homem que tem fama. Saul põe ele para ser, vamos dizer, um capitão dos seus exércitos. Ele sai à frente. Só que adorador não vive só de fama. Adorador não vive só de aplausos. A Bíblia vai dizer que Davi está entrando vitorioso uma vez mais, porque todas as vezes que ele saía para um campo de batalha, ele voltava vitorioso. Por quê? Porque a mão do Senhor era com ele. Porque a presença do Eterno era com ele. E nessa noite, receba a presença do Eterno, receba a virtude do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que quando ele volta, Davi ele volta, e agora não é um homem a qual tem habilidade com caneta e papel daquela época que está escrevendo. São as mulheres que estão entoando um cântico a Davi. E a Bíblia vai dizer que as mulheres de Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. E isso parece mal aos olhos de Saul. A Bíblia diz que quando Saul ouve isso, ele fala: o que falta para esse menino senão o trono? E agora ele vai intentar matar Davi. E deixa eu te dizer algo. Saul ele age sorrateiramente, a tal ponto de chamar Davi para ser o seu sogro, Davi para ser o seu genro.
E a Bíblia vai dizer que Davi, não querendo aceitar, dizendo: quem sou eu, um plebeu, alguém que não tem dinheiro, para me tornar genro do rei de Israel? Só que ali existia uma ação que parecia boa, mas por trás tinha uma má intenção. Porque Davi, como ele saía vitorioso, Saul disse: eu vou chamar ele, vou fazer a proposta, ele tem que trazer 100 prepúcios de filisteus. Sabe o que Saul está querendo dizer? Eu vou dar minha filha Merabá para ele, que na verdade não foi Mical, mas ele vai ter que trazer 100 prepúcios de filisteus. É Saul dizendo: eu não vou matar com a minha mão, mas eu vou entregar ele na mão do inimigo. Só que ele se esqueceu do Deus que não dorme, que não cochila, que vela pela sua palavra, que olha para mim, para você, e quando faz uma promessa, ele vela para que ela se cumpra. Saul está dizendo: vai morrer pela mão dos filisteus. Deus está olhando e está dizendo: Davi, sai que eu já te dei vitória, vai que você vai voltar uma vez mais vitorioso. Davi sai para buscar 100 prepúcios, e o menino era terrível. Ele não volta com 100, ele volta com 200. A tal ponto de Saul olhar e falar: meu Deus, como é que pode? Como eu vou destruir esse menino ou esse jovem? Só através de uma perseguição. E aqui eu quero falar que Davi vivenciou as coisas boas, a fama, o aplauso, a canção. Davi vivenciou também coisas como o anonimato. Só que aqui Davi, ele vai ter que passar e ter em si outra marca, a marca da perseguição. Porque não vai achando que você vai louvar Deus, quebrar cadeias, Deus libertar almas, Deus curar, que você vai ficar isento da ação e das ciladas do inimigo da minha e da tua alma. A Bíblia vai dizer que certa vez o Paulo e Silas, na sua segunda viagem missionária, eles vão sair, deixa eu te dizer algo, está em Atos capítulo 16, eles estão na direção de Deus, eles estão cheios do Espírito Santo, a tal ponto da Bíblia dizer que eles queriam ir para a Ásia pregar e anunciar o Evangelho lá. Eles param em Troade, e a Bíblia vai dizer então que Paulo ele ora, e a Bíblia diz que Deus, através do Espírito Santo, dá uma visão a Paulo de um varão vestido com roupas de um soldado macedônio, dizendo: passa Macedônia. O texto bíblico de Atos 16 vai dizer que eles insistiram em querer ir para a Ásia. O Espírito Santo resistiu a eles. Deixa eu te dizer uma coisa: você está no anonimato, mas é melhor estar no anonimato cheio da unção e do poder do que ter a fama vazia. Você está sendo perseguido, mas é melhor ser perseguido com a virtude, com a presença e com o Espírito Santo do que não estar com ele. A Bíblia diz então que Paulo entende que eles teriam que ir para a Macedônia. Eles vão, e o texto bíblico vai dizer que eles chegam em um lugar chamado Filipe. E logo quando eles chegam, eles vão ir até um ponto onde mulheres se reuniam para orar. E a Bíblia vai dizer então que Paulo ele começa a anunciar as boas novas, o Evangelho de Jesus, dizendo que ele é o Deus que salva, ele é o Deus que cura, ele é o Deus que liberta, ele é aquele que foi prometido em Isaías, ele seria o Emanuel, que é o Deus conosco, ele seria aquele que é consolo, que é conforto, que ele não nos deixaria órfãos, que ele estaria conosco nos momentos bons e nos momentos ruins, que passaria os céus e terra, mas a palavra dele, ela não vai passar. E nessa noite ele manda te lembrar: eu te conheço e te vi como ninguém via, eu te fiz uma promessa, continua nessa força, que eu sou contigo, mulher.
toda a sua casa. Paulo, ele continua fazendo a obra. Até aqui está tudo lindo. Porque almas se rendendo, famílias sendo batizadas. Só que o inferno, ele sempre vai tentar armar os seus laços, as suas estratagemas, os seus ardis, os seus embaraços. Mas nessa noite eu quero repreender toda ação contra a tua vida, toda ação contra a tua família, que em nome de Jesus, que caia todo grilhão, toda ação, todo intento seja destruído em nome de Jesus. Eles estão passando pela cidade de Filipe, e a Bíblia diz que ali tem uma jovem, que os seus senhores tinham muito lucro com ela, porque ela tinha um espírito de adivinhação. Quando Paulo passa Silas, ela diz: aí vão os homens de Deus, lá vai eles. Só que aquilo ali vai incomodando. Amós 3,7 vai dizer que nada acontece que o Senhor não venha revelar aos seus servos profetas. Mas pastor, essa luta me pegou de repente não que ele já tinha te avisado, ou ele já estava te mostrando, a não ser que você não tenha buscado veemência e como ficou e fervou a presença dele. Mas nessa noite ele manda te dizer: eu te revisto, eu te dou nessa noite, eu te visto de ousadia, autoridade e poder do meu Espírito, para você vencer todo o mal inimigo. A Bíblia diz que aquela menina, ela vai lá nesse discurso, Paulo vai olhar para ela e vai dizer: ó, em nome de Jesus, saia dela. E aqui começa o que? Começa a perseguição. A Bíblia vai dizer que aqueles homens, quando veem que aquela jovem não pode dar mais lucro para eles pegam Paulo e Silas, levam até as autoridades de Filipe. Falam: esses homens estão ensinando coisas que são contra a nossa lei, ou contra os nossos ensinos. O texto bíblico vai dizer que então eles são levados em praça pública, eles são açoitados, têm suas vestes rasgadas, eles são aprisionados no mais interior, no mais profundo de um calabouço, de uma cadeia, e ali eles esperam para que eles sejam julgados. Só que a Bíblia vai dizer que o corpo está dolorido, o corpo está sangrando, mas a alma está exaltando no nome do Deus. O corpo está cansado, mas a alma está sendo renovada nessa noite, em nome de Jesus. Se o teu homem exterior ele está cansado, o teu homem interior nessa noite é revestido pela unção e poder do Espírito de Deus. A Bíblia diz que perto da meia-noite eles não tinham motivo nenhum para adorar. E vem cá, estavam certinhos, cheio do Espírito, ganhando alma, batizando, libertando. Só que a perseguição ela sempre vai chegar. Pastor, eu não estou vivendo isso, eu estou vivendo o tempo do aplauso, mas sempre pare. Porque você tem que carregar marcas. A Bíblia vai dizer então que quando Davi passa por esse período na sua vida, Saul olha para ele e quer arrancar a sua vida. Agora não tem mais cântico, agora não tem mais palmas nem plateia. Davi tem que fugir por uma janela para não ser morto. A Bíblia vai dizer que Jonathan vai até tentar ajudar, mas não tem como. Saul ele está obstinado naquilo que ele quer fazer. Ele quer matar a Davi. O texto bíblico vai dizer então que Davi ele vai fugir. E é interessante isso, que aqui que é escrito o Salmo 34, a Bíblia vai dizer que Davi está fugindo de Saul. Saul ele está numa loucura tão grande que o texto bíblico vai dizer que ele vai até a cidade
de Nob, que é a cidade onde existia um sacerdote chamado Aimeleque. E porque Davi ali em 1 Samuel, capítulo 21, 13, 15, ele vai até Aimeleque para se alimento. Davi estava faminto e era fugitivo. Aimeleque dá-lhe a espada de Golias e dá os pães da presença, da preposição para Davi. Só que a Bíblia vai dizer que existe um homem chamado Doeg, que vai falar para Saul que o sacerdote Aimeleque tinha ajudado a Davi. E Saul está num frenesi tão descontrolado de tentar matar Davi, de tentar perseguir a Davi, que ele vai exterminar 85 sacerdotes e passa toda uma cidade a fio de espada. Só que a Bíblia vai dizer que é nesse momento que Davi ele vai procurar asilo, vai procurar refúgio, não vai encontrar. Então ele vai fugir para a terra dos filisteus. E é interessante aqui eu já encerro. Davi ele vai como um fugitivo, ele vai como alguém que não tem mais homens a seu comando. E quando ele chega na terra dos filisteus, a Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel que ele é reconhecido pelos homens do rei Aquis. Os homens olham e falam: esse não é aquele herói de guerra que as mulheres entoavam cânticos. Tu está entendendo que o teu testemunho ele vai passar e romper fronteiras? Tu está entendendo que o que você faz vai ficar para uma posterioridade? Você está entendendo que hoje você sofre a perseguição, e quando você vence ela, pessoas que são perseguidas vão se espelhar também no seu testemunho? Então resista, não seja covarde, se levante, adore e glorifique o nome do Senhor. A Bíblia diz então que ele foge para a terra dos filisteus, ele está diante do rei Aquis. E a Bíblia vai dizer que Davi ele vai fazer e usar de uma estratégia. Qual é a estratégia? Ele se finge de maluco, de louco. Porque tem certas situações, irmão, que só se fingindo de louco. Tem certas coisas, irmão, que só você fazendo ouvido de mercador entra por aqui e tem que deixar sair por aqui. Por quê, pastor? Porque o Espírito ele vai te dar graça, ele vai te dar domínio próprio, ele vai te ensinar a não usar esforço e força desnecessária. Olha para essa mulher e fala: calma, minha filha, não vai na força do teu braço, não. Calma, meu filho, se concentra, porque outras batalhas maiores virão. Poupa energia. Aqui vai olhar e aqueles olhos vai dizer: é o herói de guerra. Davi, irmão, o texto vai dizer que ele faz um espetáculo. Ele se agarra nos umbrais da porta, espuma pela sua boca, pela sua barba, se finge de maluco. Olhar para os seus olhos e falar: não tem aqui no reino tanto doido não, para você me trazer mais um maluco, mais um doido. É aí nesse cenário que parece que na história de Davi vai ter um ponto final, porque vamos lá, irmão, ele é agora perseguido, número 1 de uma nação, e é Deus que deu um escape da mão de Saul. E o Deus que deu um escape da mão de Saul foi o Deus que deu um escape da mão do rei Agag. Davi está na terra dos filisteus, Davi está no meio dos filisteus, mas a mão do Deus poderoso, ela está lá guardando, ela está lá livrando. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, contempla com os olhos espirituais o grande livramento, a qual é o Senhor te dá nessa noite. É esse o contexto, é escrito em Salmo 34. Irmão, aos olhos humanos não tem condições de Davi escapar. Parece que o inferno se levantou e falou:
falou: agora é o ponto final. Parece que o inferno se levantou e falou: agora eu quero ver ele sair dessa arapuca. Mas o Deus que nós servimos, ele despedaça a lança, ele quebra o arco, ele quebra os carros no fogo, para dar vitória aos seus. Aí, depois desse grande livramento, Davi ele vai escrever o Salmo 34. Diz assim, ó: bendirei o Senhor em todo o tempo. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala: no tempo de bonança é mole. Só que o salmista disse: em todo o tempo. Com porta aberta você louva, porque tu é adorador. Com porta fechada você louva, porque tu é adorador. Com filho dando trabalho você louva, e ele também na presença você vai louvar, porque Deus ele não resiste ao coração quebrantado, ao espírito contrito. Davi ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor sempre estará nos meus lábios. Adorar o Senhor não é só uma arma poderosa. Adorar o Senhor é uma ação que nós fazemos, dizendo para Ele que mesmo diante das circunstâncias contrárias, nós confiamos no Deus de Jacó, nós confiamos no nosso Deus, nós entregamos a nossa confiança nas mãos do Senhor. Ele diz assim: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Isso aqui é interessante. A alma dele se alegraria no Senhor. Porque, irmão, deixa eu te dizer algo. Aí você pode entrar aqui abatido, entristecido. Só que hoje a tua alma ela vai se alegrar. Ele vai dizer assim: os humildes ouvirão. Por quê? Os louvores dizendo: grandes coisas fez o Senhor, e por isso nós estamos alegres. Os hinos entoados dizendo que o nosso Senhor é Deus dos céus, é Deus da terra, que quando Ele manda, todos os seres o obedecem. Falou o Senhor: quem não vai obedecer? Quando Ele ordena, quem não irá entrar no seu querer? Eu encerro. Ele diz assim: busquei no Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Irmão, sentir medo é natural. Deixa eu te dizer uma coisa: o pastor também treme. Às vezes eu sinto medo. Só que ele fala assim: ó, eu clamei ao Senhor, qual o segredo? Adora e ora, ora e adora. Tu lembra de Paulo e Silas? E perto da meia-noite, a Bíblia diz que não só existiam eles ali presos, irmão. Só que a Bíblia vai dizer que eles quebraram o corpo físico, mas o espírito cheio da presença. Um vai orar e o outro vai adorar. Olha para essa pessoa e vai orando e vai adorando. Vai orando e vai adorando. Porque nessa noite cadeias vão ser quebradas. Milhões vão cair por terra. Deus ele vai sacudir para te dar livramento, para te dar vitória, para te mostrar que Ele está no controle da tua vida. Ele diz assim: ó, sétimo, hoje do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livram. Eu termino. Ele diz que quando nós tememos, nós confiamos no Senhor e o adoramos. E o que Deus faz? Por causa da confiança que nós temos no seu nome, Ele é poderoso para fazer com que as coisas impossíveis tornem-se causas possíveis para nós. Aí ele vai dizer assim: ó, o anjo do Senhor acampa-se ao redor de todo aquele que o teme. O segredo é você orar, louvar e temer ao Senhor. O segredo é você orar, louvar e temer. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. É por isso que você é sábia, mulher. É por isso que você é sábio.
do homem, de entrar por essas portas para enaltecer, para glorificar, para enaltecer ao Deus que te salvou, ao Deus que te amou, ao Deus que te lavou, que te limpou, que te remiu e te chamou de sendo